Olá, eu sou a Priscila e você está no De Frente com o Mal. E hoje nós vamos contar a história de Kayla Skin. Mas antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos casos que aparecerem por aqui e também nos seguir lá nas outras redes sociais. Agora vamos pro vídeo. Esse caso se passa na Flórida no ano de 2013 e vai contar a história de Kayla Skin, que na época dos acontecimentos tinha 20 anos. Kayla era descrita como uma jovem brilhante, otimista e cheia de energia e era uma aluna modelo do ensino médio. Ela pretendia cursar faculdade na área de ciências, se alistou na Força Aérea e pretendia ser engenheira nuclear. Kayla também tinha um grande círculo de amizade, ela gostava de se reunir com eles, sair para bater papo, para andar de carro, para dançar. Em fevereiro de 2010, data que se comemora o Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, ela conheceu um rapaz chamado Alan Marsh e eles começaram a namorar. As amigas contam que Kayla se apaixonou por ele imediatamente. As amigas contam que Kayla o amava muito e que fazia qualquer coisa por ele. Durante o relacionamento com o Alan, a Kayla se mudou para um trailer na propriedade dos avós porque ela era muito apegada a eles. Por se tratarem de pessoas idosas, ela cuidava deles também. Em 30 de agosto de 2013, a Kayla viajou com a família para o Tennessee, onde ficavam os outros avós dela. Lá ela passeou com a mãe e reencontrou os amigos que moravam lá. A mãe da Kayla conta que ela estava bem ansiosa para completar 21 anos e que ela só se concentrava nisso. Durante a viagem, Kayla se sentiu sentimental e comprou um colar e não tirava do pescoço. Drema, a mãe da Kayla, conta que ela não queria ir embora, que a filha chegou a implorar para que elas ficassem mais tempo, mas a mãe disse que elas teriam que ir embora. E esse foi o último final de semana que mãe e filha passaram juntas. No dia seguinte, 1º de setembro, elas dirigem de volta para a Flórida. Então a Kayla toma banho na casa da mãe e após isso ela vai para a cidade vizinha buscar o namorado. Então eles retornam para o trailer dela na propriedade dos avós. Por volta das 6 da tarde, a mãe da Kayla liga para ela para saber se a filha havia chegado bem e ela disse que ainda estava indo para casa. Por volta das 11 da noite, a avó da Kayla disse que olhou para o trailer da neta e viu todas as luzes apagadas, até mesmo a luz da entrada que ela nunca costuma apagar. Em algum momento, por volta das 11h45 da mesma noite, a avó da Kayla disse que viu o Alan parado nos fundos da casa dela sem fazer nada. Quando questionado do porquê estava ali parado sem fazer nada, o Alan falou que estava procurando a Kayla e a avó então disse que a Kayla estava com ele e ele disse que não, então a avó foi averiguar. Antes de chegar no trailer, a avó disse que ouviu o Alan gritando para ela desesperado para ela ligar para a emergência. Então Drema recebeu uma ligação do pai da Kayla e nela ele dizia que a filha havia tirado a própria vida, então a mãe resolveu ir para lá imediatamente. Quando chegou na propriedade, a polícia já estava lá e eles contaram para a mãe da Kayla que ela havia se enforcado em uma árvore. Após a autópsia, a causa oficial da morte da Kayla foi que ela havia tirado a própria vida. Mas a família e amigos da Kayla não acreditam que ela pudesse fazer isso consigo mesma porque ela amava muito a vida. Quando foram averiguar o trailer da Kayla, a mãe percebeu uma coisa estranha. Na mesa, ali na sala de jantar, estava o colar que ela havia comprado na viagem no Tennessee e que ela nunca havia tirado, e a mãe achou isso estranho. Mas o que levantou suspeitas mesmo foi que o colar estava danificado, o pingente estava arrebentado, o que indicava que talvez o colar tivesse sido arrancado do pescoço dela. Apesar dos apelos da mãe para que investigassem o caso com mais cuidado, em dezembro de 2013, a polícia encerrou o caso. Ela então decidiu contratar um detetive particular
que após analisar aquela cena, ele logo levantou a possibilidade de um crime. O Allen conta que ele achou o corpo da Kayla pendurado na árvore e que ele cortou o cabo com uma faca para tentar fazer ela respirar. Mas, segundo o detetive, pela altura do galho que ele indicou, a Kayla não poderia ter se enforcado ali devido à altura dela. Além disso, a lesão no pescoço da Kayla não era compatível. Segundo ele, uma pessoa que tira a própria vida fica com uma marca em forma de V no pescoço. E a marca que estava no pescoço da Kayla era reta. O detetive ainda fala que existem algumas lesões que não tem explicação. A Kayla estava com o rosto machucado e a mãe, que a viu horas antes dela morrer, disse que ela não estava com o rosto machucado. Juntando a isso ao fato de que o colar poderia ter sido arrancado do pescoço da Kayla, levantou a possibilidade de que talvez tivesse tido uma luta entre a Kayla e o Allen. Além disso, existe também um telefonema que a Kayla fez para uma amiga e lá ela afirma que o Allen estava perseguindo pela propriedade e ela pede para que ele se afaste dela. A família e amigos contam que apesar da Kayla ter se apaixonado pelo Allen à primeira vista, o relacionamento deles era tóxico. A Kayla gastava todo o salário com ele, já que em todo o tempo que eles se relacionaram, ele nunca trabalhou. O Allen também controlava a namorada com mãos de ferro. Ele não deixava ela ir trabalhar sozinha e também não deixava ela sair com os amigos. A mãe da Kayla ainda conta que 1 ano antes de morrer, a Kayla falou para ela que o Allen, em um ataque de raiva, pegou um bastão de beisebol e quebrou todas as janelas do carro dela. A Kayla então ligou para a polícia, o Allen foi preso, mas ele cumpriu apenas alguns meses na prisão e logo saiu incondicional. Outro episódio alarmante aconteceu 1 mês antes, quando a Kayla estava com o Allen em uma festa de amigos. O Allen chamou a Kayla para ir lá fora, então o amigo decidiu segui-los e ele conta que quando saiu, viu o Allen sentado em cima da Kayla, dando socos no rosto dela, então esse amigo conseguiu tirá-lo de cima dela. A mãe da Kayla conta que a filha estava pronta para terminar com ele, porque ela não aguentava mais ter que tomar conta de um homem adulto. Com todos esses episódios de agressão, a família ficou indignada que o Allen não foi considerado um suspeito. Ele nem sequer foi interrogado. 1 ano após a morte da Kayla, o detetive particular encontrou o Allen andando na rua e perguntou se poderia fazer algumas perguntas para ele e pediu para gravar a conversa e o Allen concordou. Durante a entrevista, o Allen conta que depois de sair da casa dos avós, a Kayla entrou em casa chorando, pegou uma faca e disse que iria se cortar porque havia brigado com os avós quando perguntou se ele poderia morar com ela. Ele então disse que lutou com a Kayla para tirar a faca da mão dela, mas o mais estranho é que no horário que ele conta que isso aconteceu, existem registros de que alguém estava ligando para a mãe do Allen do celular da Kayla. E o mais estranho é que ele não relatou isso para a polícia. O detetive então falou que o Allen disse que queria ter certeza que o que aconteceu com a Kayla não era homicídio, o que ele achou estranho, já que o próprio Allen falou 1 ano antes que a Kayla havia tirado a própria vida. Após concluir as investigações, o detetive particular entregou todas as suas anotações à polícia, que concordou em reabrir o caso Kayla Skin. Mas, segundo a mãe da Kayla, nos 3 meses seguintes, as investigações permaneceram praticamente paradas. Em outubro de 2014, o detetive particular abriu uma queixa no Departamento de Segurança Pública da Flórida. Em setembro de 2017, o Departamento de Segurança finalmente começa a revisar o caso da Kayla. Mas menos de 1 ano depois foi anunciado que eles decidiram não iniciar uma investigação oficial. Apesar de todos os esforços da família e do detetive particular, o caso da Kayla foi encerrado e eles afirmam que ela tirou sim a própria vida. Então esse é o caso de hoje. Comente aqui o que você achou do caso, se já conhecia, se eu não falei alguma coisa. Também pode sugerir
outro caso para trazermos em um próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!